Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 12 de agosto. A igreja celebra hoje a festa de Santa Joana Francisca Chantal. Ela foi esposa e mãe e viveu de 1572 a 1641. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Naquele tempo, Jesus e os discípulos aproximaram-se da multidão. Um homem veio ao encontro dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho. Ele é epiléptico. E quando está em crise, ele é lançado na água ou no fogo. Tende piedade de meu filho. Eu levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus disse: raça de gente perversa e sem fé, até quando terei que suportar-vos? Até quando estarei no meio de vós? Trazei-me o menino. Eles trouxeram o menino, e Jesus ordenou ao demônio que deixasse o menino. E imediatamente o menino ficou livre e curado. Os discípulos chamaram Jesus num lugar à parte e perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse: é porque esse demônio se expulsa com fé. E se tivesses fé como uma semente de mostarda, dirias a esta montanha: saia daqui e vá para lá, e ela vos obedeceria. Porque para aquele que tem fé, tudo é possível. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a gente vê essa cena até um tanto engraçada, porque os discípulos devem ter passado uma vergonha enorme. Os discípulos devem ter ficado muito sem graça. Porque pode até ser que pela vaidade eles queriam fazer e acontecer em nome de Jesus. Mas eles não conseguiram realizar a obra. Eles não conseguiram curar aquele menino. E é interessante que o homem vai se apresentar a Jesus e fazer essa queixa. Eu levei o meu filho aos teus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. E é interessante aqui porque Jesus vai também reprimir a descrença dos discípulos de um modo muito firme. Raça de gente perversa e de gente sem fé. Até quando eu estarei no meio de vós? Creio eu que essa advertência é feita a toda uma geração de homens e mulheres que caminham atrás de Jesus e às vezes também querem realizar as obras sem Ele, separado dele. E sem Jesus, nem eu e nem você conseguiremos fazer nada. É Jesus que nos dá a força. E é no poder de Jesus e no poder do seu Espírito que nós agimos e que os discípulos de todos os tempos também agem. Sem mim, nada podereis fazer. E tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Talvez a igreja nascente, já sentindo a falta física de Jesus, se sentiu também incapaz, impotente, diante de todas as circunstâncias que abarcava a sua história. As perseguições, os abandonos, a falta de fé, e principalmente o domínio de ideologias diabólicas que acabavam também desanimando o povo de Deus. Por isso a igreja padecia e se sentia nesse momento abandonada, sem Jesus. Quantas e quantas vezes nós também nos sentimos abandonados? Quantas e quantas vezes nós também nos sentimos essa ausência de Jesus em nossa história diante das grandes circunstâncias da vida, das grandes provações? E tem aqueles que até abandonam a fé nesse momento, porque não conseguiram vencer aquele mal, porque muitas vezes também querem vencer esse mal somente por vaidade, somente por poder próprio, e não conseguem. A fé é a condição pela qual eu e você cremos em Jesus de Nazaré. É pela fé que nós acolhemos todos os ensinamentos, todas as verdades sobre ele. E é também na força da fé que nós também dizemos que Ele é o Senhor. E é na força da fé que nós confiamos no seu poder.
Por isso, hoje, nesta manhã, após passar por esse constrangimento enorme, os discípulos ouvem da boca de Jesus: vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque faltou em vocês a fé. Faltou em vocês essa fé. E para quem tem fé, tudo é possível. Para aquele que crer, tudo é possível. A igreja e os cristãos sempre viveremos esse dilema da fé. Sempre viveremos. Porque a fé é uma realidade dinâmica. Ou ela tende a progredir, ou ela tende a regredir. Mas em momento algum da história, nem eu e nem você vamos atingir um estágio de ficarmos uma pedra de mármore dizendo: já estamos convertidos e já estamos com a fé pronta. Porque a cada dia que nascer, nós seremos colocados em provação. E a cada dia que nascer, nós deveremos também professar a nossa fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. A fé não é algo que vem pelo sangue da família. A fé não é algo que se compra numa farmácia ou num bar. E a fé também não é algo que se adquire somente na cultura livresca. Mas é um caminho, é uma confiança, é uma entrega incondicional ao poder daquele que tem o poder de nos resgatar de todas as forças do mal. Por isso, hoje, esse texto nos apresenta talvez esta ausência, este sentimento de fraqueza e de impotência, porque padece ou sente a ausência física de Jesus na história. E a igreja nascente, como a igreja de hoje, todas as vezes que ela não consegue mais confiar na presença de Jesus ou experimentar a força da sua presença, ela também, mesmo que tenha belas, bonitas palavras, mesmo que tenham ações caritativas muito grandes, ela não conseguirá também tocar o coração do mundo. Porque somente pela fé em Jesus e somente com Jesus nós podemos tocar o coração do mundo. Que esta palavra de hoje seja uma grande advertência para mim e para você. Principalmente para nós levarmos a sério os meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, para nós católicos também, o terço de Nossa Senhora, porque esses meios de crescimento, eles têm o poder de aquecer o nosso coração, para que a gente não venha também ficar mergulhado na descrença de uma fé somente tradicional e somente cultural. Logo mais às 19 horas eu estarei celebrando na comunidade Nossa Senhora das Graças da Vila Satélite, aqui em Carneirinho, João Monlevade. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Joana Francisca Chantal, rogai por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.